Gostaria de compartilhar alguma coisa da minha vida sobre o ano 2020. Foi um ano muito diferente na minha vida. Há 40 anos atrás eu descobri que eu só tinha um rim. E esses 40 anos foram acompanhados sempre por médicos, por exames, mas os últimos anos o rim começou a sofrer muito. Começou com deficiência, né? Então chegou no final do ano, dezembro, eu já estava com muita insuficiência renal. Tanto é que em dezembro, daí a médica me chamou e disse: olha, Edith, a gente vai ter que começar com hemodiálise. Era algo que durante anos eu lutava para não querer ouvir. Porque muitas vezes no final do ano, quando eu chegava no consultório da médica, eu via ela dizer: olha, ano que vem você vai ter que começar para outras pessoas. E eu ficava muito angustiada quando eu via isso. Então ano passado, então em dezembro, final do ano, ela me disse: olha, Edith, em janeiro a gente vai começar a hemodiálise. E eu tinha orado muito a Deus assim para fazer um milagre. Eu dizia: Senhor, tu só precisas dizer uma palavra, tu só precisas me tocar e eu sei que eu vou ser curada, o rim vai funcionar de novo. Mas durante o ano passado eu tive um sonho no qual eu me vi dentro de uma sala de hemodiálise e era exatamente assim como ela é ali na Renal Vida, exatamente. E eu pedia muito a Deus que esse sonho não se realize, guarda-me disso. Mas no fundo da minha alma, eu sabia do meu coração que Deus estava me dizendo o que estava por vir. Então, a primeira semana de janeiro, comecei a fazer hemodiálise. Chorei muito naquela semana, foi muito difícil. Quem me acompanhou, a minha filha, sabe. Porque eu dizia assim: Senhor, por quê? Por que você não me tocou? Por que você não me curou? E as pessoas lá diziam: Edith, não chora, olha quanta gente fazendo hemodiálise. Só que eles não sabiam o que estava no meu coração, era eu e Deus. Não era por causa da sala, não é por causa nada, mas eu queria tanto que Deus tivesse feito esse milagre que eu não precisasse passar por isso. Mas enfim, tinha que fazer hemodiálise terças, né? Terças, quintas e sábados, durante 3 horas cada dia desse. E foi no dia 16, né, de junho, mas antes disso, na primeira semana de março, a gente tinha reunião de senhoras, a nossa primeira reunião do ano, e a qual também acabando foi a única, né? E eu fui surpreendida por uma irmã que propôs que cada segunda-feira a gente fizesse um jejum para que eu pudesse fazer meu transplante. Confesso que eu fiquei surpresa pela irmã que teve esse desejo no coração. Então a gente ia começar na próxima segunda. Naquela segunda que a gente ia começar a fazer o jejum, de madrugada eu tive um sonho. No sonho eu vi nos óculos, fui no consultório da minha médica, eu vi nos óculos da minha médica materiais cirúrgicos, né? Muitas coisas que se usam numa cirurgia, eu vi assim brilhando nos olhos dela, nos óculos dela, assim, refletindo. E então eu levantei assim, e quando eu ia embora, ela disse para mim assim: chegou a tua vez, chegou a tua vez. Quando eu acordei, ainda não tinha começado, né? Naquele dia que eu ia começar o jejum com as irmãs. E quando eu acordei, eu sabia que a resposta de Deus já tinha chegado antes da gente começar. Então me lembrei muito da história de Daniel, né? Que o anjo disse para ele: não, eu já vim te trazer a resposta 21 dias antes, né? Então isso confortou muito o meu coração, mas eu não saberia quanto tempo era esse tempo de Deus que ia ser a minha hemodiálise. Então foram exatamente 14 segundas-feiras que
a gente fez esse jejum. Então, dia 16 de junho, eu fui fazer a hemodiálise, era uma terça-feira, e quando eu estava fazendo a hemodiálise, tomou conta de mim assim uma tristeza muito grande por estar naquele lugar. Então eu arrumei minhas coisas para ir embora, que a gente levava coberta, travesseiro, um monte de coisas. E quando eu comecei a arrumar as coisas para ir embora, no meu íntimo comecei a chorar. E olhei para aquela cadeira, para aquela máquina e disse: Senhor Jesus, me livre dessa máquina. Me livre dessa máquina. Faça um milagre, mas me tire daqui. E eu fui para casa muito triste naquele dia. Porque havia muitos problemas assim com a minha fístula, que nem todos acertavam, né, quando colocavam as agulhas. Então isso era bastante doído. E eu cheguei em casa e eram umas 3 horas da tarde. A Elizabeth, minha filha, me ligou e disse assim: mãe, ligaram da Renal Vida, o teu rim chegou. Nossa, foi uma emoção muito forte. Eu chorei, eu ri, eu me alegrei, caí de joelho e agradeci a Deus por esse presente que eu estava para receber. Então fui, me internei, né? E no outro dia então foi a cirurgia. Foi tudo muito bem, não precisei ir para UTI nem nada. Mas quando eu estava no segundo dia lá internada, né? Eu ganhei 4 quilos em um dia. Assim, fiquei muito inchada. Daí o médico veio e falou comigo, ele disse assim: ó, entre 5 transplantes, 3 tem que fazer hemodiálise depois do transplante. Eu disse: não, Deus, hemodiálise de novo não, me guarda disso. E junto comigo, no mesmo quarto, tinha uma irmã em Cristo que também tinha feito o transplante. E ela disse assim: Edith, nós vamos clamar essa noite e Deus vai fazer um milagre. E a gente começou a orar, a louvar lá naquele quarto, era muito bom, porque estávamos entre 2 lá que conheciam o Senhor. Então começamos a orar e clamar a Deus, e no outro dia de manhã eu tinha perdido 1 quilo. E assim foi, até no outro dia eu tinha perdido os 4 quilos que eu tinha que perder. Então foi assim, de Deus assim, né? Eu só olhava sempre se eu estava perdendo o líquido, né? Então foi Deus se manifestando assim na minha vida, naquele momento, naquele quarto. E foi tudo tão bem que em 5 dias eu já estava em casa. E me recuperei muito bem, tive muitas dores, isso é bem claro, mas foi tudo muito bem. Só que depois de 2 meses, fui acometido por um vírus chamado citalomegalovírus, que deixa a gente super fraco e pode atingir o rim. Então, fui internada, fiquei 10 dias tomando medicação no hospital. Mas foi tudo muito bem, tomei a medicação, conseguimos controlar esse vírus e vim para casa de novo. Só que então, em meados de outubro, comecei com uns sintomas muito estranhos, assim, de angústia, uma extrema angústia. Angústia, não conseguia dormir. Era 2 horas da manhã ou 3, eu não tinha dormido ainda, porque essa angústia não me deixava, e quando eu estava dormindo, de repente, eu tinha que sentar rapidinho de tanta angústia que dava no peito. E então cada vez foi piorando isso, e começaram outros sintomas, como uma dor na mandíbula muito forte a dor na mandíbula, e uma dor no peito que irradiava pro braço esquerdo. Quando falei isso tudo assim para o meu marido, ele disse: mas isso é sintoma de infarto? Eu digo: nem me fala não, né? E eu fui pesquisar no Google, olha a citação, e eu vi que exatamente os sintomas em uma mulher são isso que eu estava sentindo. Nossa, daí realmente me deu. E liguei para minha filha, porque até ali não tinha contado nada para ela. E ela disse: mãe, vai direto para o hospital que eu já estou indo daqui do trabalho. Chegando no hospital, me atenderam imediatamente, fizeram todos os exames e o médico veio e disse para mim: você sofreu infarto. Pensa no susto, eu infarto e o meu rim
né? Como vai ser meu rim agora, com mais uma enfermidade aí. E aí eu me lembrei, assim, que meu avô, meu pai, meu irmão, todos faleceram de infarto. E faleceram instantaneamente, assim. E eu estava ali, eu tinha sofrido, mas estava ali, estava viva. Aí o médico veio e disse assim para mim: louva, graças a Deus, assim, que você sofreu um infarto no lado esquerdo e não no direito. No direito seria fatal. Então foi algo assim muito forte para mim, né? E fiquei então na UTI alguns dias, já por causa do rim, mas incrivelmente o rim não foi atingido em nada. Pelo contrário, ele continuou trabalhando normalmente. Eu disse assim: Deus, esse rim é um presente teu e você não permite que nada toque nele. E assim foi, né? Saí do hospital, né? Fiquei os dias lá, fiz cateterismo, saí do hospital e vim para casa, só que meu braço estava totalmente roxo. E daí começou uma dor muito forte no meu corpo, assim. E a gente achava que era desse cateterismo que estava. E a médica disse: vamos ver se não atingiu talvez o rim. Mas aí fizemos todos os exames naquela semana. E nada, não tinha nada em lugar nenhum, nem no rim, nem em outras partes do corpo, nada. Nem o coração, estava tudo bem. E então o último exame que ela fez foi da Covid. E creio, me deu a Covid, né? Então fiquei ainda 2 dias em casa, mas foi piorando, então me levaram para o hospital. E quando cheguei no hospital, eu já estava com 50% do rim tomado, né? Então só tinha mais 50% de função do pulmão. Foram dias assim, eu me lembro pouca coisa, nem me lembro direito como eu cheguei no hospital, assim, se eu for agora dizer, eu fui assim, não consigo lembrar. Foram dias assim que poucas coisas eu lembro, mas uma coisa eu lembro, assim, que eu não conseguia orar, porque eu não conseguia respirar. Então a respiração estava muito, me faltando muito, eu não conseguia respirar. Eu lembro de 3 orações que eu fiz. A primeira eu lembro que eu disse: Senhor, quantas vezes eu ensinei da tua palavra, quantas vezes contei aos outros que tu fazes milagres e que tu curas os enfermos, e eu tô aqui desse jeito, sem poder respirar. E a outra oração que eu fiz, eu disse: Senhor, como eu posso te louvar numa sepultura? No Salmo 6 e Salmo 115, o salmista fala isso. Senhor, como poderei te louvar numa sepultura? E essas passagens assim eu lembrei. E outra passagem que uns dias antes eu tinha recebido do Senhor, assim, em 1 Pedro, que fala assim, que o Senhor também está conosco no meio da adversidade. Então eu disse: Senhor, tu dizes na tua palavra que tu estás conosco na adversidade. Mas, gente, era só isso, eu não conseguia orar, porque eu não conseguia pensar, não conseguia raciocinar, porque a falta, né, que faz a gente poder respirar é uma coisa inexplicável, né? Isso é uma angústia tremenda, assim, que realmente eu entendo como o vale da sombra da morte. É o que eu entendo, porque tu não consegue mais saber o que realmente tu estavas fazendo. Eu sei que a minha médica me disse, dali em diante, eu não me lembro mais de nada. Eu sei que ela me contou agora depois, ela disse que ela chegou lá, eles falaram: ela não coopera, ela quer tirar as coisas. Eu não gostava de jeito nenhum daquelas máscaras, tudo. E ela disse: não, ela falou para eles: vocês não conhecem ela jamais iria deixar de participar daquilo que precisaria. Mas ela não consegue respirar, vocês querem que ela faça o quê? Então eu fiquei muitos dias lá entubada, né? 10 dias entubada e 20 dias na UTI, então. Mas tudo isso eu não lembro de nada. Eu só sei do dia que eu acordei novamente, eu estava na UTI e daí a minha filha veio me ver. E quando ela entrou no quarto,
ela levantou as duas mãos e dizia: mãe, você é um milagre, mãe, você é um milagre. Eu estava assim, mas por que ela fala tudo isso assim? E ela sempre dizia de novo: mãe, você é um milagre. E os médicos entravam no quarto e diziam assim: você é um milagre. E daí que eu fui saber que eu já estava tantos dias lá no hospital. Não fazia nem ideia. Eu sei que a minha filha começou a cantar. Ela cantou horas para mim. E quando ela cantou aquela música Rompendo em Fé, onde diz que: ô Jesus, abre as águas ou faz-nos andar sobre elas, eu entendi que o caminho do Senhor era Ele que escolhia, né? Mas que eu iria, ela dizia assim para mim, a minha filha: tu vai passar por isso, mãe, Deus está contigo. O pior já foi, o pior já foi. E eu sei que os enfermeiros que já me conheciam do infarto, conheciam que eu estava lá por causa do vírus, eles vieram e falaram assim para mim: dona Edith, aquele lá em cima simplesmente não te quer. E eu dizia assim para eles: não, é que ele me guarda apesar de, né? Apesar de tantas coisas, ele tem me guardado. E muitos médicos vieram me ver assim e diziam sempre a mesma coisa: foi um milagre. Então, assim, eu fiquei acho que mais um dia ou só isso, assim, que aí a recuperação foi assim tão rápida e fui pro quarto daí eu fiquei uma semana ainda no quarto. Mas lá mesmo os médicos vinham e diziam para mim, assim, os enfermeiros vinham e contavam coisas que aconteceram, assim, quando eu estava entubada, que eu preferia, assim, nem ouvir, mas eles falaram assim para minha filha assim: você não faz ideia o que a gente tirou do pulmão dela. Eu nunca tinha visto algo assim, porque eles já conheciam ela de anteriormente do hospital. E então, quando estava para dar alta, quando a minha filha cantava para mim o céu, o lindo céu, algo assim, eu disse para ela assim: filha, eu estava lá. Como assim, mãe? Eu disse: eu estava lá. E então, quando o médico veio lá no quarto, eu disse assim: doutor, eu preciso muito falar uma coisa com o senhor. E eu pedi assim: Deus me dá uma resposta através dele. E para que não seja imaginação minha ou da minha mente, algo assim. Então eu disse assim: doutor, me diz uma coisa. Eu não estava mais aqui. Eu estive num outro lugar. E era um lugar muito lindo, muito belo. E contei para ele que veio uma luz muito forte sobre mim, assim. E quando eu acordei, quando eu vi de novo, eu estava num salão muito grande de festa. Era uma festa imensa, uma festa muito alegre, muita dança, muita alegria. As pessoas tinham todo o mesmo tamanho de corpo, assim, não existia mais gordo, mais magro. Eram todos do mesmo tamanho e eram lindos. Os vestidos das mulheres eram maravilhosos. Os luminares, gente, não dá para explicar. A altura era tanta daquele salão que não se podia ver a imensidão. Mas era muita alegria, era uma paz extrema. Não se pode explicar tamanha alegria que tinha naquele lugar, tamanha paz, é inexplicável. E nisso veio de novo uma luz muito forte e dali eu não me lembro mais de nada. Então o médico pegou no meu ombro e disse assim para mim: e eu acredito. Quando ele disse assim para mim: eu acredito, aí eu tive certeza de onde que eu tinha estado, né? E ele disse assim: realmente teu coração começou a cada vez bater menos, muito, 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 muito devagar. Então ele disse: o teu estado foi gravíssimo. Ele falou para mim. Então ele disse que fizeram uma medicação e o meu coração começou a reagir de novo. Então foi algo assim tremendo que eu pude experimentar com o Senhor, né? E quando esses dias uma irmã minha me mandou um versículo bíblico que está em Deuteronômio 4, versículo 9, que diz assim: não se esqueçam, né? E chama a atenção de novo, presta atenção, nunca te esqueça. Em outras palavras está escrito lá assim: lembre-te sempre
daquilo que Deus fez na tua vida. Lembre sempre das maravilhas que Deus fez na tua vida. E diz assim naquele versículo: conte-as aos teus filhos, conte-as aos teus netos. E assim, por isso que eu quero contar isso para vocês hoje, né? Foi o que Deus fez na minha vida. Assim, junto com o Covid, eu tive de novo esse mesmo vírus. Por isso também se agravou tanto o meu estado. E essa semana, quando eu tive o retorno com o médico do pulmão de novo, e eu queria muito ouvir ele novamente antes de gravar esse vídeo, ele me chamou durante a consulta várias vezes. Ele me chamou a atenção. E eu sei que foi Deus falando comigo. Dona Edith, não esquece, o teu estado era gravíssimo e pouquíssimas pessoas sobrevivem ao que você sobreviveu. E ele ficou encantado quando eu entrei no consultório. O que é a mesma pessoa, ele disse que esses dias estava lá quase morta. Eu não posso acreditar, porque, gente, eu não podia botar o pé no chão, eu não conseguiria dar um passo sequer. Nada eu podia fazer. Não podia falar, porque a minha boca por dentro, por fora, era só ferida. Cada coisa que eu falava era uma extrema dor, né? Eu podia falar, mas a dor era tanta que eu preferia não falar. Tanto é que eles queriam me começar, ou até deram, um remédio contra a depressão. Aí a minha filha disse: não, a mãe não é assim, a mãe não é depressiva. Mas era a tamanha dor da boca, assim, da qual eu não podia. E também não podia engolir, não podia comer. Mas eu disse: em nome de Jesus. Daí, quando viemos para casa, até minha filha pegou um andador. Eu peguei ele 2 dias. Eu disse: não, em nome de Jesus, eu vou andar. E vou andar sozinho, sem esse andador. Tanto que eu dispensei o andador e comecei a treinar no corredor da casa para conseguir andar sozinha. Foi muito rápido, de um dia para o outro já comecei a poder ir para fora, comecei a andar no pátio e tudo normalizou. Então aquele médico sempre me chamou atenção. Não esquece, teu estado era muito grave. Então eu sei que era Deus falando comigo. Edith, não te esqueça, compartilha com os outros o que Deus fez na tua vida. Então, irmãos, assim, em especial, quando eu acordei lá na UTI e a minha filha me mostrou algumas mensagens assim que tinham sido gravadas para mim enquanto eu estava lá na UTI, e quantas pessoas ligaram para ela e disseram: "Ó, Elizabeth, a gente está orando". Eu entendi na hora que não era, Deus não tinha feito o milagre porque eu era eu, mas porque a igreja tinha orado. Gente, quando a igreja se bota de joelho, quando a igreja clama, Deus ouve. Deus não fecha os ouvidos para uma igreja que ora. Deus fez muitas coisas na vida dos meus filhos, do meu marido. Tiveram muitas experiências com Deus nesses dias assim. E como Deus foi confirmando nos seus corações, tanto do meu marido, dos meus filhos, que Deus ia fazer a obra, né? Então, eu ouvi várias pessoas que vieram falar para mim, de longe, de perto, do Rio Grande, de muitos lugares. Edith, a gente intercedeu. E quando eles falaram isso, cada vez ficou mais forte para mim. Quando a igreja do Senhor ora, Deus faz milagre. E Deus fez esse milagre para que a igreja saiba: orar vale a pena. Orar faz Deus mover qualquer coisa. Então, irmãos, orem. Orem enquanto Deus dá a graça, porque a gente pode chegar num lugar que nem eu cheguei, assim, num estado de saúde que não conseguia mais orar. E como é bom quando daí a gente faz parte de uma família de cristãos, pessoas, eu não estou falando só da nossa igreja, estou falando da igreja do Senhor aqui na terra. Quando a gente sabe que tem irmãos intercedendo pela gente, que a gente é uma grande família, onde tem um orando pelo outro, e que a gente possa fazer uso disso que Deus tem nos dado. Amém? Seria isso.